A graça e a paz do Senhor Jesus. É um domingo, mais um domingo, que estamos aqui na nossa escola bíblica digital, né? E nesse domingo nós temos um novo tema. Na semana passada nós findamos os capítulos que nós tínhamos que estudar de Salmos. O último capítulo nós estudamos o último livro e os 15 salmos de romagem. Hoje nós iniciamos o estudo da carta aos Efésios. Durante alguns domingos nós estaremos estudando a carta aos Efésios. Vocês podem apanhar a Bíblia, apanhar o caderno, uma folha, para anotações, né? Mas oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de nós estudarmos a Tua palavra, aprendermos cada vez mais e mais do Senhor, da Tua graça e do Teu reino. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa essa escola, Senhor, o ensino, abençoa a minha vida, ó Deus, para que eu possa trazer aquilo que é da sua vontade, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender para termos um relacionamento claro com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por toda oportunidade, pela Bíblia que o Senhor deixou para nós, a Tua palavra, para conhecermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Oramos e te agradecemos. Amém e amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos rapidamente, todos gostamos de ouvir histórias. E a história, né, a Bíblia, as narrativas da Bíblia, os acontecimentos, é algo assim que cria em nós um enlevo, cria em nós uma alegria quando nós aprendemos do reino de Deus, assim como era o povo do passado, assim como era o povo da cidade de Éfeso, quando Paulo chega lá e prega para eles a maravilha do reino de Deus. Essa carta em particular é uma carta lindíssima, porque ela tem como estudo teológico a igreja, ou seja, a eclesiologia, porque no grego, igreja é eclésia, e o estudo da eclésia, da igreja, é eclesiologia. E esta é a carta que mais enfatiza a nossa unidade, o nosso amor, mas também a redenção, a justificação, mas o momento em que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, por resgate. Então é uma carta muito bonita, que nós vamos ver assim, pormenores dela. Mas para isso, nós vamos ler, logo assim, como abertura, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Tá? Vamos lá? Vamos ler? E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Antes de nós entrarmos no contexto histórico, nós vamos fazer uma análise, uma exegese desses dois primeiros versículos da carta. Em primeiro lugar, para nós sabermos a autoria. Foi Paulo mesmo? Escreveu sozinho? Então nós vamos ver agora. A Bíblia, nós não podemos nunca esquecer que ela interpreta a ela mesma. Está tudo escrito daquilo que vai ser dito. Está tudo escrito o que nós precisamos saber. E diz assim, capítulo 1 de Efésios, versículo 1. Paulo, apóstolo
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo foi alguém escolhido por Deus. Ele não se autoproclamou como apóstolo, como escritor. Não. Foi Deus que assim, pela vontade dele, o escolheu. Então, o autor desta epístola, desta carta aos Efésios, a autoria é de Paulo. Continuando. A quem que ele escreveu? Quem foram os destinatários desta carta? Então, vamos lá. Aos santos que vivem em Éfeso. Aqui nós já temos um estudo aos santos que vivem em Éfeso. Santos, pessoas vivas. Se nós, às vezes, falarmos para alguém, eu sou um santo, esse alguém vai dizer assim, quanta pretensão, quanta soberba, né? Nós precisamos entender quem são os santos e quem eram os santos naquele momento em que Paulo estava fazendo a introdução da sua carta, da sua epístola. Santos, a palavra santos, na Bíblia, significa separados. Mas separados para quê? Separados para servir a Deus. Pelo costume, ou por longos anos, por uma tradição, se achou que santo é uma pessoa que já morreu, foi canonizado e está no céu. Não é assim. Santo bíblico, na Bíblia, diante de Deus, é aquele que é separado. Ele saiu do mundo, teve um encontro com Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, ele está em Cristo, para um único objetivo, servir a Deus. Esse é o santo separado para servir a Deus. Tanto que nas epístolas, em várias introduções, em vários cumprimentos dos apóstolos, principalmente das epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, nós encontramos Paulo sempre fazendo sobressair o cumprimento aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Éfeso, separados para servir a Deus. Mas esses santos tiveram, ou têm que ter, um encontro com Jesus Cristo. Esses santos que vivem em Éfeso, mais uma vez nós vemos que além de serem cidadãos do céu, separados para servir a Deus, cidadão da terra, em Éfeso. E são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está deixando muito claro que aquele que já entregou sua vida a Jesus, que aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador, santo, falamos santos, e são fiéis em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, terra e céu. Éfeso e Cristo. Contextualizando, Campo Grande e em Cristo. Assim nós estamos inseridos. Assim nós somos reconhecidos e conhecidos. Continuando. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos falar de Éfeso, né? Onde era Éfeso? O que Éfeso tinha de importante? Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Mais importante. Tinha ali um porto, um local onde havia
negócios, muitos negócios. Era o local mais importante nos negócios da Ásia Menor, ou seja, do comércio, daquilo que fazia dinheiro, riquezas para Éfeso. Então, nós temos ali um dos maiores centros comerciais da Ásia Menor, Éfeso. Mas aonde estava o templo da deusa Diana? O templo que era uma das maravilhas do mundo antigo. Ou seja, Éfeso era um lugar que antes de chegar a evangelização lá, eles viviam idolatrando a Diana, ou Ártemis, né? Como queira. Então, nós vamos ver esse contexto, porque as cartas, meus irmãos, a maioria das cartas tem o seu contexto, principalmente as paulinas, no livro de Atos. Porque em Atos que nós encontramos as viagens missionárias. Lá no capítulo 9, quando Paulo ainda não conhecia ao Senhor Jesus, ainda não tinha se convertido ao Evangelho, às boas novas de Cristo, por sinal, ele era um perseguidor do povo que tinha o nome de povo do caminho, ou seja, que seguiam a Cristo, o povo do caminho da verdade, do caminho de Cristo. Ele era um perseguidor. Quando nós lemos lá em Atos, nós vemos no momento, no dia em que ele, aspirando violência, ele sai para ser algoz quanto à morte de Estevão, um mártir, lá no livro de Atos. E aqui, nós vamos para o livro de Atos agora, para nós entendermos toda essa introdução. Tudo quando foi que Paulo chega em Éfeso, porque ele chega na terceira viagem missionária. Mas no final, vamos prestar bem atenção, no final da segunda viagem missionária, ele dá uma passada na cidade de Éfeso e deixa ali Áquila e Priscila. E ele vai até Corinto, a cidade de Corinto. Isso no final da sua segunda viagem missionária. Mas logo que ele fica um tempo em Corinto, ele vem e retorna. Ele viaja e chega a Éfeso, e aí é na sua terceira viagem missionária. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, e nós vamos encontrar esse contexto que eu falei com vocês. O contexto do templo de Diana, o contexto do final da segunda viagem missionária de Paulo, da terceira viagem missionária, quando ele chega e que ele prega ali em Éfeso, o reino de Deus, o amor de Deus, ele prega durante 2 anos consecutivos, de casa em casa, e também lá na escola de Cirano. Vamos lá para Atos 18. Atos 18, e nós vamos começar aqui. Nós vamos ler apenas um versículo que contextualiza. Ele, antes de chegar em Éfeso, ele passa em Corinto e diz assim, 18:1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. E aí, do 18, do versículo 1, do capítulo 18, até o versículo 18, lemos o 1, agora nós vamos ler, continuando, para nós acharmos todo o contexto do final da segunda viagem missionária e o contexto da terceira viagem missionária, Paulo chegando a Éfeso. E aqui no 18 diz assim, ainda não estamos em Éfeso, tá? Estamos no final da segunda viagem missionária. Versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria,
levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Lembram-se bem que eu falei na introdução que ele deixa Priscila e Áquila, mas não fica. Mas olha só, quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E, embarcando, partiu de Éfeso. Ou seja, quando ele chegou lá, quando nós vamos lendo, nos aprofundando, o Espírito Santo ainda não deixou, ainda não era tempo. Quando ele pregou lá para o povo, aquele povo que estava lá, ele mais foi para deixar Priscila e Áquila, tá? Ele não fez a vontade dele, ele estava ali, ele poderia ter querido ficar, vou ficar, porque eu já sinto o Espírito Santo falando que eu voltarei para aqui, mas eu não ficarei. Ou seja, não é ainda a hora de eu ficar. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós temos que ter a sensibilidade para saber a hora que muitas vezes o Espírito de Deus quer que nós venhamos a fazer alguma coisa, a ir em algum lugar. Muitas vezes até a achar um emprego, trabalhar naquele lugar, é nós estarmos como Paulo, o coração sensível ao que o Espírito tinha a dizer a ele. Continuando. Volto aqui no 21, onde diz, 18, né, capítulo 18, 21. Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E nesse tempo, nesse meio tempo, chega ali em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. E Apolo chega e um grande pregador, conhecia as escrituras e começa a pregar ali em Éfeso. Mas Paulo não... Começa a pregar em Éfeso, mas Paulo já não estava em Éfeso. Mas no 19, começa aí a terceira viagem missionária de Paulo. Ou seja, Paulo ficou um tempo fora e quando ele retorna a Éfeso. Aí era o momento que Deus estava proporcionando o local, proporcionando o que ele iria fazer, ensinando a Paulo como ele iria agir, talvez dissesse para Paulo as dificuldades que ele enfrentaria. Então vamos ao capítulo 19, saímos do 18, vamos para o 19, que diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, ou seja, Apolo já tinha saído de Éfeso, já tinha ido para Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. 19:8, versículo 8. Durante 3 meses, vamos prestar atenção, essas peculiaridades, né? Tempo, local. Às vezes nós perdemos a beleza do escrito de Deus, da singeleza, por termos pressa de ler, por não lermos prestando atenção aos detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Tá? Então vamos lá. 19, em Atos 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, ou seja, como eu disse na introdução, caminho era o caminho de Cristo. Então, aqueles que serviam a Cristo, pregavam a Cristo, muitas vezes eram chamados daquele do caminho, ou daqueles do caminho, tá? Então, mas como alguns deles, estou no versículo 8,
se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Essa escola, a história não diz propriamente que escola era essa, mas diz que era uma escola secular, e essa escola abriu as portas para que Paulo pregasse o evangelho, pregasse o reino de Deus, as boas novas ali. Continuando. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, para aquilo que Paulo foi mandado ali para Éfeso, uma das cidades mais importantes que havia, a cidade de Éfeso, se ali chegou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo ficou 2 anos, como aqui nós vemos, Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, saiu do âmbito local, território de Éfeso, para toda a Ásia Menor, a pregação de Paulo. Olha quanta extensão, numa viagem missionária, o pregador, o evangelista, aproveitando para levar o reino de Deus. 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ou seja, Paulo pregava, ensinava e curava. Mas Paulo curava pelo poder de Deus. Paulo era apenas usado, um instrumento. Não era que Paulo fosse aquele que fazia o milagre em seu nome ou por si só. Não, pelo poder de Deus. E Deus assim queria que esses milagres acontecessem, para que muitos vissem que Paulo estava ali como embaixador de Cristo. Tá? Seguindo, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Tá? Ou seja, Paulo pregava e era usado por Deus para fazer milagres, né? Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram. Ou seja, muitos que era um local cheio de adivinhos, de mágicos, de exorcistas, mas quando receberam a Jesus Cristo, creram na graça, creram na redenção, creram na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, como justificação do pecador, como substituição do pecador, muitos abandonaram os seus livros de magias, porque eles viviam desse negócio, vendendo livros, fazendo exorcismo, né? Continuando. Os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia. Olha a importância.
prevalecer a palavra de Deus. Mas, nesse tempo, já está findando os 2 anos que Paulo estava lá, Paulo precisou, ou seja, mais uma vez, o Espírito de Deus toca em Paulo e Paulo vai embora ali, tá? De Éfeso, sai do meio dos Efésios e vai para Jerusalém. Quer ver? Vamos aí, continuando, aí em Atos, agora versículo 21. Depois destas coisas, ou seja, depois de Paulo ter pregado, depois de curas que aconteciam, Paulo era usado por Deus, depois de tudo isso, os 2 anos findaram-se. E aí, depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e a Caia, ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso também ir a Roma. Ou seja, ele, quando chegou a Jerusalém, ele ficou 2 anos, tá, ali em Jerusalém, até que chegou o tempo dele ir para Roma. E lá em Roma é que ele fica preso e ele escreve esta carta. Ou seja, às vezes as pessoas pensam, o escritor da carta escreveu enquanto estava lá. Muitas vezes, Paulo, o escritor, nem estava no local, como foi aqui o caso. Ele pregou, ganhou almas para Cristo, ganhou a Ásia Menor, mas ele só foi escrever depois. O porquê de escrever? A fim de que a obra ia continuar. Muitos que não viram precisavam saber, e só com a escrita. Então, ele escreveu, depois, quando ele sai, vai para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém, vai para Roma, fica em prisão, e aí na primeira prisão dele, em Roma, tá? Na primeira prisão dele, em Roma, ele escreve essa carta. Aproximadamente os anos, porque nós precisamos, quando estudamos, saber quando essa carta foi escrita, ou quando esse evangelho foi escrito. Então, foi escrita a carta aos Efésios entre o ano 60 ou o ano 61 da era cristã, tá? DC, depois de Cristo. E aí nós vamos chegar num ponto de nós lermos o que eu também disse lá no princípio, desse histórico. Como agora já saindo, nós daqui a pouco já vamos entrar em Paulo, está preso e escrevendo, em Éfeso, nós vamos encontrar o contexto, mas eu quero mostrar aqui um instantinho a vocês como era a cidade de Éfeso e o que os efésios, eles praticavam, porque eles praticavam a adoração a Diana. E como era aquele templo que eu falei há poucos minutos atrás, né, que era um templo luxuoso, um templo famoso, uma das maravilhas do mundo antigo. Então, continuando aqui no 19, no capítulo 19, no versículo 35, antes diz assim: no 34, no finalzinho do versículo 34, 19, 34, diz assim: grande é a Diana dos Efésios, o escrivão da cidade, agora é o 35, tá? Tendo apaziguado o povo, disse, no momento de rebelião, que eles estavam revoltados, mas vamos chegar no porquê do templo, de nós lermos isso aqui, para conhecermos o templo de Diana, como era lá, né? No século I da era cristã. E diz assim: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Então, nós vamos conhecer o que não era fácil, que às vezes, quando se lê a carta, pensa que foi fácil, que o apóstolo não teve barreiras, não teve dificuldades, porque às vezes acontece conosco, eu vou evangelizar ali naquele lugar,
ali é difícil, ali ninguém quer ouvir, ali ninguém quer Jesus. Nós temos que saber que os nossos antepassados, que os escritores, que os evangelistas passaram por problemas terríveis para anunciar o reino de Deus, para anunciar a redenção em Jesus, tão grande salvação. Não era com facilidade. E isso no primeiro século da era cristã, onde todo mundo antigo, o Oriente, tá, a Europa, tinham escutado, porque anos 60 a 61, no caso, ano 56, 57, quando Paulo sai, vai para Jerusalém, depois vai para Roma, há pouco tempo, Jesus tinha estado aqui, aproximadamente no ano 33, quando morreu, ressuscitou, e que foi um fato que todos ouviram falar, todos viram. Quem não viu, ouviu. Tá? Quem não viu Jesus, porque Jesus andou em toda aquela parte do mundo antigo, toda. Ele tinha pressa, ele tinha só 3 anos para pregar o reino de Deus aqui na terra, para pregar salvação aos homens, mas ele andou. Tanto que quando nós lemos os evangelhos, a nossa sensação é que Jesus Cristo, com a sua veste talar, aquela veste comprida, né? No meio daquele chão árido, empoeirado, com pressa, como ele deveria andar com rapidez, cumprimentava e ia andando. E foi até a determinação que ele deu aos 70, quando ele mandou que fossem pregar o evangelho de 2 em 2. Agora nós vamos voltar para a carta aos Efésios, agora que nós vimos todo o contexto da carta aos Efésios, as viagens de Paulo, como foi, o que Paulo fez, como Paulo pregou, aonde Paulo pregou. No princípio ele começou na sinagoga, ele viu que ali havia perseguição, havia incrédulos, ele não disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele não disse assim, ele cedeu a mansidão do Espírito e encontra lá na escola de Tirano, e depois de casa em casa, ele encontra o ambiente propício a falar do amor de Deus. E aqui em Éfeso, nós vamos ver agora, nós vimos que foi Paulo que escreveu, para quem ele escreveu, onde ele escreveu, mas nós precisamos ver nos versículos, porque há ainda pessoas que dizem assim, mas será que ele estava mesmo preso em Roma quando ele escreveu a carta aos Efésios, a cidade de Éfeso? Vamos ver primeiramente Efésios 3:1, tá? Em Efésios 3:1, que diz assim, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ou seja, ele estava preso. Mas vamos mais um capítulo e um versículo, para ficar bem marcado que ele não estava em liberdade. Ele estava em dificuldade. Poderia dizer, não vou escrever, não vou... Não, ele queria mais que o evangelho de Jesus Cristo se propagasse mais e mais. E capítulo 4:1 de Efésios diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ou seja, prisioneiro do Senhor. Ele nunca dizia que ele era prisioneiro de alguém. Estou preso, não. Prisioneiro do Senhor. Era um prazer. E agora vamos à última referência que fala sobre Paulo preso em Roma. Preso, escrevendo a carta numa prisão. 6:20. Efésios 6:20, que diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar
como me cumpre fazer, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, a nossa aula de hoje, que nós estamos começando hoje, a nossa aula 1 da Carta aos Efésios, nós vimos a autoria, os destinatários, para quem ela se destinou, e depois o contexto histórico em Atos, capítulos 18 e capítulos 19. Que nós possamos, no próximo domingo, estarmos aqui, continuando ao estudo desta carta. Vou deixar um exercício para vocês, que eu até já distribuí ontem. O capítulo 1 de Efésios, que vocês leiam, para quando nós começarmos a falar, seja mais fácil o entendimento. Nós estarmos mais amigos da carta que nós vamos ler, da beleza desta carta, porque é uma carta que é a teologia que fala da Igreja de Cristo, da eclesiologia, dos santos em Cristo, aqueles separados para servir a Deus com alegria, mesmo em tempos difíceis. Que nós não venhamos também quando alguém falar, você é um santo de Cristo, se você verdadeiramente é de Jesus, você entende que esse santo não é um santo que pela nossa virtude, pela nossa bondade, não. É o santo que vive com as lutas do dia a dia. O santo que muitas vezes tem dificuldades até de agradar a Deus, mas tem que agradar. Porque se é santo, é para servir a Deus, tá? E aqui aos Efésios também diz aqui, no 1, para nós terminarmos aqui, no versículo 1, que diz assim, que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, o santo, ele é fiel em Cristo Jesus. Fiel em Jesus. Essa fidelidade, ela é marcante aqui na carta de Paulo aos Efésios. Santo, ele é fiel. É uma marca que anda junto com ele. Apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes sermos levados por fraquezas. Mas quando nós sabemos que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que basta que venhamos ao arrependimento e pedir perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E o mundo acha difícil, quando nós falamos que nós somos santos em Jesus. Não é santo em Marlene, não é santo em Paulo, não é santo em José, não, é em Jesus. Ele é que proporciona essa santidade, porque nós somos falhos. Ai de nós, se não fosse a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor Jesus. E não é nada comum nós, neste mundo tenebroso, nesta vida, sermos santos para servir ao nosso Senhor. Enquanto o entendimento por aí do santo é alguém que teve alguma virtude para eles, né? Nós sabemos, e essa virtude leva a ser reconhecido, às vezes um milagre que diz que fez e não fez, porque todo e qualquer milagre é em o nome do Senhor, tá? E por isso é canonizado e passa a ser santo. Santo morto. Na Bíblia, santo não é morto. Na Bíblia, santo somos nós, os vivos. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. E antes de orar, eu quero não é lema,
É um versículo que eu tenho na minha vida, e aqui as nossas classes também já tomaram esse versículo para si. É que nós estamos imbuídos na defesa do Evangelho. E não deixe que ninguém diga para você que você não está imbuído na defesa do Evangelho. Se você é um santo em Jesus Cristo, se tudo que você faz é para agradar ao Senhor Jesus, porque é assim que Ele requer de nós, você está imbuído na defesa do Evangelho. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por este tempo, Pai, por este dia, ó Deus, a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de termos a liberdade, Senhor, de lermos a Bíblia, Pai, em todo lugar e em todo tempo. Obrigada, Senhor, também por tão grande plano de salvação, porque foi um plano traçado pelo Senhor antes da fundação do mundo. E nesse plano, Pai, consta a tantos quantos, Pai, o reconheçam como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, toma a nossa semana em Tuas mãos, protege-nos, Senhor, de todo mal, protege-nos, Pai, deste vírus, ó Deus, que é invisível, mas ele é real, que nós venhamos, Senhor, a estarmos obedientes ao Senhor, mas obedientes também à medicina, ó Pai, fazendo a nossa parte e confiando, Pai, que está por pouco tempo, Pai, que o melhor ainda está por vir quanto à saúde, porque o melhor já veio espiritualmente, que foi o Senhor para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Assim eu oro e agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.